Good morning, students of the 7th grade. My name is Ed, eu sou Ed e serei professor de inglês de vocês hoje. I'll be your English teacher. There is a special class prepared for you and also there is an amazing teacher here with me. Tem um professor espetacular aqui comigo. Oh, Good thanks, morning, Ed. João. Good morning, Ed. Everything fine? I'm fine. That's it. Good morning, students and teachers. Hope you are fine there. Espero que todos estejam bem por aí. And welcome to this English class. So, let's have fun, interact with us here. Interajam aí com a gente aqui pelo chat, ok? There you go, Ed. Ok. Então, olha só. Eu comecei a frase falando There is an amazing teacher here with us. Então, tem um professor. Então, olha só o título da aula. What is there in your school bag? Que é o que a gente é part 2 aqui, porque a gente já começou, então é uma retomada da aula anterior. Se você perder a aula anterior, não tem problema, lembrando que as aulas estão lá no repositório, né? Vamos falar do material que vocês precisam da aula de hoje. For this class, you will need Para esta aula você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis. your booklet. É o caderno Currículo em Ação 2021. Yes, ok. Então, ali a gente adaptou, certo? É a lição adaptada. Se você pode fazer o download do link ali, mas se você não precisa fazer isso agora, né? A gente vai colocar aí o print do material. Lembrando que o material também está disponível, né? A gente vai passar o link daqui a pouco e vamos falar um pouquinho, enquanto vocês pegam o material, das habilidades de hoje. Ó. Então, vai aparecer na tela as habilidades, né? A gente não vai falar de todas as habilidades, mas a gente vai falar de fazer a parte de leitura e a construção aí, o repertório aí para vocês produzirem um texto aí que está na habilidade 14. Então, professores, deem o print aí nas habilidades, certo? E aí a gente também vai mostrar aqui para vocês que na aula anterior vocês podem acessar o canal do YouTube do Centro de Mídias e também, até pelo próprio aplicativo, vocês conseguem acessar o repositório. No repositório estão todas as aulas, tem também esse PowerPoint que a gente preparou. Se tiver um vídeo na aula também está ali. Então, todo o material está disponível para vocês fazerem a revisão desse material. Falando em revisão, na aula passada, previously on CMSP, Previamente, no Centro de Mídias, we studied the structure of there is, there are. nós estudamos a estrutura do there is, there are. And we talked about school material. Também falamos sobre o material escolar. Então, vocês devem lembrar do there is, there are. O there is a gente usa para quando você quer descrever algo, você quer falar que tem alguma coisa ali, no sentido de existência. E o there are, ele vai servir para falar disso no plural. Então, por exemplo, there are two teachers in this class. Tem 2 professores nessa aula. There is a board here. There are other people working in the back and at the front. Tem outras pessoas trabalhando atrás e na frente, né? Então, a gente vai usar o there is e o there are para descrever coisas. Na aula passada, a gente viu esse material aqui, que está na página 60, 61. Aí, vamos lá. Vamos fazer a leitura, João? Tá péssimo para ler isso aqui, né? Então, vamos deixar um pouquinho maior. Ok, agora tá fácil. Agora ficou ótimo. Bom, vamos ver, olha só. A gente tem essa imagem aqui, né? Que tem essa mochilinha, que estava aqui, a gente ampliou, né? E aí, nessa mochila, eu vou falar em português para ficar mais fácil de vocês localizarem aí as coisas. Então, assim, ó, você tem uma régua, tem um lápis, tem um pincel, tem a mochila em si, né? Bom, é isso, né? Bom, o que vocês vão escrever aqui no chat? Vocês vão escrever as frases que vocês vão escolher aqui para escrever a frase inteira. Então, como é que vai funcionar? Olha só, você tem aqui, there is a backpack. Se você quiser falar que tem uma mochila, você vai escrever no chat, there is a backpack. Se você quer falar que não tem a mochila, você vai escrever, there isn't a backpack. Então, você vai escolher. Na B, você vai escrever se tem caneta ou não tem. Então, se você acha que tem, there is a pencil. Se acha que não tem, there isn't a pencil. Se tem 2 réguas, você vai colocar there are 2 rulers. Se there are 2 rulers, se não tiver, você vai escrever there aren't 2 rulers. Você escrever a frase completa. E a D, se você acha que tem 2 pincéis, você vai falar, não, 3 pincéis, desculpa, 3, né? Você vai colocar there are 3 paintbrushes. Se você acha que não tem, there are 3 paintbrushes. Acabei traduzindo tudo, né, João? Sim. Então, ó, vamos dar um minutinho para vocês responderem no chat. Não precisa responder na ordem, porque assim a gente consegue ler todas as respostas. E um minuto, a gente voltar. That's it.
Ok, Ed, we are back. There are lots of interactions. Tem várias aqui interações. Hein? There are lots There of are. interactions, né? Então há várias interações. A Pro Carmen Lúcia mandou pra gente. There is a backpack and there is a pencil. Ok. E daí tem o Lucas, aluno da Pro Roberta, que falou assim, there isn't a Lamborghini. There is a Lamborghini. Ok. There isn't a Lamborghini in my garage either, não? É, Não. there isn't. That's it. Então, perceberam como a gente usa muito there is, there are? A gente usa muito there is, there are quando a gente vai falar que existe alguma coisa que tem alguma coisa. Não é sentido de posse. Se eu falo assim, I have a car. Eu tenho um carro. Agora que eu falo que eu tenho um carro na minha garagem. There is a car in my garage. Estou falando que você não sabe se o carro é meu ou não. Quero falar, tem uma pessoa na porta. Eu não vou falar have a person at the door. Posso falar there is a person at the door. Ou mais usado, there is somebody. Tem alguém, there is somebody at the door. Então você pode usar essas estruturas diferentes aí no there is e do there are, certo? Legal. Vamos lá, então, olha só. Tem uma mochila, there is a backpack. Não vai usar o there isn't, certo? There is a backpack. Tem lápis aqui? Is there a pencil here, João? Yes, there is. Yes, there is a pencil, so there is a pencil. Tem um lápis aqui. Agora, rulers. How many rulers are there, João? I can see one. One ruler. So, there aren't two rulers. Oh, there is one ruler. Só tem um, né? That's There is it. one ruler. Bem legal. Então, paintbrushes. How many paintbrushes are there, João? I can see only one. Okay, so there aren't three paintbrushes, ok? There aren't, porque não tem três, tem um só, né? Então é assim que funciona o there is e o there are, ok? Se tiver mais algum comentário, você pode me chamar aí, viu, João? Bom, Legal. olha Acho só, que então... para facilitar um pouquinho, a gente pode lembrar que o there is e o there are, a gente traduz também como verbo haver, né? Então, há e não há. Porque às vezes quando a gente traduz como verbo ter, aí a gente tem aquela confusão com a língua portuguesa mesmo e daí dá o problema, daí a gente fala aquelas coisas do have a car, there is a car. Então, há um carro, existe um carro, né? Acho que fica É isso aí, João. tranquilinho. Obrigado por me lembrar, porque a gente tenta deixar mais fácil e a gente esquece de explicar o seu mais complexo, né, João? Vamos lá. Legal. Bom, olha só, vamos trabalhar então a pronúncia das respostas. Então, vamos lá. Eu vou falar, o João vai repetir e aí vocês vão repetindo em casa também. Põe a mãe, o pai, o papagaio, todo mundo para repetir aí, para irmão, para você todo mundo pegar uma fluência. Então, como é que eu vou falar? Tem uma mochila. There is a backpack. There is a backpack. Tem um lápis. There is a pencil. There is a pencil. Não há duas réguas. There aren't two rulers. There aren't two rulers. Não há três pincéis, ou não tem três pincéis. There aren't three paintbrushes. There aren't three paintbrushes. Então, é a maneira aí de você falar, usar o there is e o there are, certo? Lembrando aí, então. Bom, tem esse exercício aqui agora, que está na página 62, mas a gente vai fazer uma adaptação também, né? Porque está pequenininho para ler e também ficou meio estranho. Mas só para você ver o que o exercício está pedindo. Ele está pedindo, no livro, ele está pedindo para que você escreva se tem ou não, né? Então, por exemplo, se tiver cadernos, você vai escrever there are notebooks, né? Então, você vai escrevendo frases com eles. Se tiver na negativa, e aí para a minha letra não there are notebooks, aí não coube, eu vou colocar aqui em cima, né? There are notebooks in the school bag. Então, no caderno, você vai fazer dessa forma. No caderno, no livro, né? Você vai colocar tem ou há cadernos na mochila, né? Se tiver um binder, o que é o binder? Binder é aquela pastinha lá, né? Nossos study grammars usam bastante o binder, né? Então, você tem lá, binder. Tem aí o binder, que é aquela pasta de prender, a pasta que o pessoal substitui o caderno. Você vai falar, there is a binder in the school bag. Se não tiver, você vai escrever, there isn't a binder, tá? Então, esse é o exercício que tem no livro. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu quero que vocês usem agora. Vão começar dessa maneira que eu falei para vocês. Então, coloquei aqui a primeira, ó. There are notebooks in the school bag. Eu já falei a resposta da A, né, João? Da B, né? Já Sim. falei. Bom, então eu quero que vocês escrevam aí no chat. Como é que eu falo há ou não há, né? Então aqui, vocês estão... Vamos lá, a gente tem aqui um caderno, tem o
Não tem livro, né? Então, tá. A gente tem a régua, lápis aqui, e tem aqui tesouras, temos apontador. Então, eu quero que vocês escrevam no chat, a gente vai deixar na tela, a gente não vai dar muito tempinho para vocês, não. Vamos, conforme vocês forem mandando para a gente já vai colocando. Quero que vocês falem, então, construam frases com a B, a C e a D, usando o there is ou there are. Lembrando que você vai usar o there is para singular. Então, se tem ou se há uma coisa só, você usa o there is. Para plural, você vai usar o there are. Né? Então, coisas no plural, there are. Isso em português a gente não usa, porque o verbo haver em português é sempre no singular, no sentido de existir. Né? Yep. O there isn't é quando não há, né, no singular. E o there aren't no plural. Então, vamos deixar na tela, então. Aí vamos esperar vocês estarem as frases aí. Já temos alguma, João? Tá subindo aqui. Acho que já tem a C, não é isso? Isso. A C está assim. There are a ruler in the school bag. Então, aí a gente tem um probleminha, né, João? Olha Isso. só. A gente tem ruler, está no singular. Se ruler está no singular, vocês vão colocar, então, vamos colocar aqui, você vai falar, opa, there is a ruler. Como é que é o jeito mais fácil de você pensar? Olha só, porque a é um, né? Só que esse um aí não é o numeral, é o artigo, né? Que isso quer dizer que tem uma régua, não é importante de quem que é a régua, é uma régua, tá? Então, there is a ruler tem uma régua. Então, se você falar tem uma coisa, você vai usar sempre o there is e não o there are. Temos mais algum, João? Temos aqui tanto o aluno Felipe quanto o aluno Marcos, eles escreveram there is a binder in the school bag. Very nice, thank you. Binder in the school bag. Vamos mudar um pouquinho o exercício, agora a gente vai dar um tempinho para vocês. Olha só, eu quero que vocês usem essa conjunction aqui, o but, né? Não tem, tá? Então aqui, por exemplo, na A, eu juntei aqui o exercício, né? Eu juntei a com a B com a C. Na A você tem aqui, ó, há cadernos, there are, vamos colocar aqui. There are notebooks in the school bag. Há cadernos na mochila, mas não tem uma pasta. But there isn't a binder. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês montem no chat uma frase falando que tem uma régua, ou tem uma régua na mochila, mas não há borrachas. Olha só, bem simplesinho para fazer aí. Se já tiver alguma, o João já me passa. Vamos lá. Então, vou dar um tempinho para vocês, um minutinho para vocês responderem a letter C aí. Rapidinho, a gente já volta. Ok, João, do you have answers? Temos aqui algumas respostas, Ed, e tem um aqui do aluno, deixa eu aqui, do aluno Felipe, ele mandou pra gente, there is a pencil, but there isn't a pen. Ok, então ele falou, there is a pencil, mas na verdade estava perguntando do rubber, né, mas tudo bem. There is a pencil. Então, there is a pencil, tem um lápis, né? Bom, mas eu eu pedi para que vocês fizessem do rulers, né? Subiu um aqui da Emanuele. Ruler There rubbers. is a ruler, Ok. but there aren't rubbers. Muito bem, vamos ver aqui, olha só. A gente tem aqui, a gente tem aqui, aquele assim da mesma forma que ele usou. There is a pencil, né? Tem um lápis. A gente poderia usar para outras formas também. Então, there is
a ruler, certo, João? Yep. Então, tem uma, there is a ruler. E aqui a gente tem rubbers, né? Que são Rubbers. as borrachas, né? Aqui tá britânico-americano, que a gente podia falar erasers também, né, João? Yeah, British. O British fala erasers. No. Não, Rubbers. é o contrário. Então, Yep. o rubbers é o British English, né? Que é então, deixa eu ver se eu não estou escrevendo aqui, não. E o American English você fala eraser. Vou deixar sem essa partezinha aqui para não confundir ninguém, que a minha letra não está muito boa hoje. Então, ó, tá no plural, certo? Se tá no plural, a gente já sabe que não é there is. Você vai falar there are. Não vou usar o a, porque o a quer dizer uma, é singular. Então, there are rubbers. Vocês viram que essas duas frases, elas não estão conectadas. Se eu quiser conectar as duas frases numa só, eu uso but. Então, há uma régua, mas não há borrachas. There is a ruler, but there aren't rubbers. Então, vocês vão usar o but nessa forma aqui. Vamos colocar aren't ali? Isso. There Certo. aren't. There aren't, exatamente. Yes. Eu ia colocar, esqueci de colocar. Então, there aren't rubbers. Não há. Então, there are afirmativo, there aren't negativo. Obrigado, João. Tava Welcome. na cabeça a gente escreve, mas não acompanha, a caneta não acompanha. Bom, aí é o seguinte, ó. A gente fez um jogo lá na aula do sexto ano, que esse jogo, na verdade, a gente também usou there is, there are, né? Então, olha só, nesse jogo que a gente vai fazer, eu quero que vocês vão respondendo aí no chat e aí vocês vão assistir ao vídeo também. Olha só, a pergunta é, how many players are there in a baseball team? Pelo contexto, vocês conseguem já entender aqui que eu estou perguntando, que how many quer dizer quantos. O resto já ficou fácil de entender, certo? A próxima pergunta é, calma que a gente vai depois rever essas questões aí, tá? Aí depois tem, how many players are there in an American football team? Tenta responder no chat também. Usa o there is, there are. A gente vai dar bastante tempo para vocês responderem. A próxima pergunta é, how many keys are there on a piano? Olha só que o are vai para frente do there para fazer pergunta, certo? How many keys are there on a piano? Pelo contexto, vocês vão saber o que é keys aqui, que nesse contexto aqui, acho que não dá para traduzir como chave, né? Aí depois é, how many numbers are there on a bingo board? Né? Então, quantos números... Aí, tô dando a tradução, não é para dar tradução. Bom, a gente vai assistir ao vídeo agora, preste atenção aí. Foi um vídeo muito divertido que a gente fez com o sexto ano, que a gente vai usar essas perguntas aí da aula. Vamos lá. E aí, a gente vai agora para um jogo. Olha só. A gente tem more or less, sooner or later. Guess a number, and the host says more or less, or sooner or later when talking about time. Will you figure out before the time ends? Então, o que a gente vai fazer? A Fabi e o João, que são nossos guests, eles vão ter que adivinhar um número, e eu vou falar mais ou menos, ou antes ou depois, quando... Então vai ter aí o tempo aí. E aí, será que eles vão conseguir antes que o tempo acabe? Olha só. Okay. A Fabiana e o João estão sanitizando as mãos aqui. Isso. E agora, bring forth the balloon. Bring the ball. And the ballooneer. Bom, então a gente tem um balão aí. O Jonas está nos bastidores trabalhando o muque dele. Oh, stop it. Isso. E aí a gente vai fazer perguntas. Crossfiteiro. E eu vou fazer perguntas enquanto estava enchendo o balão. Pode continuar enchendo o balão, Jonas. E aí, enquanto está enchendo o balão, e a Fabi e o João tem que responder antes de estourar. Vamos lá. Primeira pergunta é: how many players are there in a basketball team? 10, Less. 8, More. 9, Okay. Oh, Lord. Okay. How many players are there in an American football team? 11. Yes. Oh gosh. Okay. When was George Washington born? Oh, 17, More. 1740, Less. 1730, More. 1732. Yes. Okay. oh Lord. How many keys are there in a piano? 32. More. 45. More. 52. More. 60. More. Oh, God, 70. More. 80. More. 100. Less. 95. Less. 92. Less. 86. More. 88. Yes. Oh gosh.
How many numbers are there in a bingo board? Go 20, More. 40, More. 60, More. 90, More. 99. Yes. Oh, crap. When was the independence of Brazil? Someone. 1888. Sorry. 1888. 80. 88. Less. 82. Less. I don't remember it anymore. Is it what, the discovery or the independence? Independence of Brazil. Oh my god, I don't remember anything now. See? The pressure of the balloon. 80. More. Later. Sorry. Later. Later, the 1800s, Later. 1820, Later. 1822. Yes. I said it before. No, you didn't. Yeah, I did. How tall is the Burj Khalifa? How, like in floors? Yeah, no, the meters. How many meters? That's gonna be good. 200? More. 500? More. 600? More. 800? More. 900? Less. 850? Yeah, more. 855? No, less. Sorry. 842? Less. 840? Less. 830? Oh my god. Less. 820? More. 825? More. 830? Less. 828? Yes. Oh gosh, no. How much is a quarter of a dollar? 25 cents. Yes. Oh gosh, no. When was the first X-Men comic published? Give me a break. I don't know that. 1960? More. Later. Later, 1970? Sooner. 1965? Sooner. 1962? Later. 1963? Yes. Oh, Lord. How many of... Okay, got it. It's yours. I almost died. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. A gente sabe que serviu para também fazer uma revisão dos números, né, João? Sim. Muitos dos números aí e tal. Tem algumas respostas já, né, João, do pessoal? Temos aqui várias respostas que o pessoal já foi mandando. Vamos ver. Tem aqui a aluna, você quer do... Isso. Ah, Não do vou falar que beisebol? tá certo, a gente vai corrigir apenas a parte gramatical, tá, gente? Legal. Então, ó, how many players are there? Basketball team, alguém respondeu? Baseball team? Tem. A Dailana escreveu pra gente assim, there are 7 players in the baseball team. Ela foi pela foto, né? Até então ela foi pela lógica, né? Eu não lembro agora se está certo ou não, porque... Não. Então, ó, there are, né? Porque é plural, there are 7. Se eu comer alguma letra igual eu comi o L no Ok, school bag, alguém me you. fala. Players in a basketball team. O resto pode ser igual, tá certo aí. Bom, Yeah, in the baseball ok. team. Yes, that's ok, it. 7 players in a basketball team, que eu tenho a mania de comer letras. Vamos lá. Aí depois, how many players are there in American football team? Alguém respondeu, João? Yes, there are o aluno Rian. There are 7 players in an American football team. Essa aí eu acho que ele errou, mas não tem problema. A gente Seven. vai traduzir a... A grammar tá legal. A frase tá certa. There are 7 players. A estrutura está certa. Então, there are 7 players. Na verdade, aí eu acho que é 11, né? Mas vamos colocar 11. Yes. There are 11 players. Então, toda vez que você quiser falar que há ou tem alguma coisa, no plural, there are players. Se eu quero falar tem 11, there are 11 players. Se eu quero falar tem 7, there are 7 players. Então, fica bem simplesinho para você montar a frase. Plural, there are. There are 7 players in American Football Team. Isso aí já... Players, exatamente. Comi o S porque eu queria colocar de outra cor. Aí o professor, né, tá... Players. Então, plural, senão fica errado. Então, there is one player, seria tal. Acho que está acabando o nosso tempinho, Ed. Exatamente. Então, ó, a próxima aqui, a gente vai continuar trabalhando esse conteúdo, there is, there are. A gente vai fazer a revisão, vai colocar a legenda aí. Na verdade, já colocou legenda aí no vídeo também, para ficar mais fácil de todo mundo entender, certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Como lição de casa, vocês podem fazer uma composition aí, descrevendo o lugar que você mais gosta, usando there is, there are. My bedroom, there is a bed, so on and so forth. Então, você pode fazer dessa forma aí para vocês praticarem. Não esqueça de avaliar a aula, and thank you very much, João.
Thank you for having me. So, Okay. bye-bye, everybody. See you next week. See you.